filósofos pré-socráticos. Organizador Bornheim. Editora Cultrix, São Paulo. Canal Leconde. Filolau de Croton. Pitagórico do sul da Itália, nascido em Croton, Filolau floresceu na parte final do século V a.C. Foi discípulo de Lises, um dos poucos que conseguiram fugir do massacre de Croton. Defensor da tirania, parece que a defesa desta causa lhe custou a vida. Diz-se ainda que expôs em um livro a doutrina pitagórica, fato que dá a Filolau uma importância muito grande, pois os fragmentos que vieram até nós são os mais antigos escritos sobre a doutrina pitagórica. Este livro exerceu muita influência sobre o pensamento de Platão. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Centavos farão diferença, caso o meu trabalho valha algo de fato. É possível doar através de Pix, Vaquinha, Apoia-se. Os links estão no descritivo, assim como também é possível comprar livros que chegam até mim pela lista da Amazon. E caso haja algum livro que não esteja na lista e que você gostaria de solicitá-lo, peça-me em particular ou em público aqui nos comentários, que lhe será acrescentado caso realmente haja pertinência e você poderá comprá-lo e eu poderei lê-lo e gravá-lo. Muito obrigada a todos pela presença. Lembrem-se de curtir, compartilhar, comentar, inscrever-se no canal. Tudo isso faz diferença porque gera engajamento e faz com que esse conteúdo seja ofertado a mais pessoas, fazendo com que meu trabalho também possa ser ampliado. Mais uma vez, muito obrigada. Fragmentos. 1. A natureza foi ordenada no cosmos com elementos ilimitados e limitados, tanto a totalidade do cosmos como todas as coisas nele existentes. 2. Necessariamente todas as coisas devem ser ou limitadas ou ilimitadas, ou tanto limitadas como ilimitadas. Tão só ilimitadas ou limitadas não podem elas ser. Como evidentemente não constam só de elementos limitados ou ilimitados, torna-se evidente ter sido ordenado o cosmos e as coisas nele existentes de elementos limitados e ilimitados, o que confirma as observações dos fatos, pois aquelas das coisas reais compostas de elementos limitados são limitadas, as compostas de elementos limitados e ilimitados são limitadas e ilimitadas, e aquelas compostas de elementos ilimitados aparecem como ilimitadas. 3. Se tudo fosse ilimitado, em princípio não haveria nem mesmo objeto de conhecimento. 4. E de fato, tudo o que se conhece tem número, pois é impossível pensar ou conhecer alguma coisa sem aquele. 5. O número possui duas formas próprias, par e ímpar, e uma terceira forma resultante da mistura das outras duas, o par ímpar. Ambas as formas apresentam, contudo, muitas configurações, as quais cada coisa demonstra por si. 6. As relações entre a natureza e a harmonia são as seguintes: a essência das coisas, que é eterna, e a própria natureza admitem não o conhecimento humano, e sim o divino. E o nosso conhecimento das coisas seria totalmente impossível se não existissem suas essências, das quais formou-se o cosmos, seja das limitadas, seja das ilimitadas. Como, contudo, estes dois princípios não são iguais nem aparentados, teria sido impossível formar com eles um cosmos sem a concorrência da harmonia, donde quer que tenha esta surgido. O igual e aparentado não exige a harmonia, mas o que não é igual nem aparentado e desigualmente ordenado necessita ser unido pela tal harmonia que possa ser contido num cosmos. A grandeza da harmonia, oitava a 1:2, compreende a quarta, 3:4, e a quinta, 2:3.
A quinta é maior do que a quarta por um tom, 8/9, pois da hipate, Mi, até a mese, Lá, há uma quarta. Da mese até a nete, Mi, uma quinta. Da nete até a trite, Si, uma quarta. Da trite até a hipate, uma quinta. Entre trite, Si e mese, Lá, há um tom. A quarta, contudo, está na relação de 3/4, a quinta de 2/3, a oitava de 1/2. Portanto, a oitava é composta de 5 tons e 2 semitons, a quinta de 3 tons e 1 semitom, a quarta de 2 tons e 1 semitom. 7. O primeiro unido, a unidade, no centro da esfera, chama-se fogo. 8. O unidade, é o princípio de tudo. 9. Da natureza e não através de leis humanas. 10. A harmonia é a unidade do misturado e a concordância das discordâncias. A harmonia é a unidade do misturado e a concordância das discordâncias. 11. Devem-se julgar as obras e a essência do número pela potência do número 10, que está na década, pois ela é grande, completa tudo e causa tudo, princípio e guia da vida divina e celeste, como também da humana. Participa do poder do número 10, potência da década. Sem este, todas as coisas seriam ilimitadas, incertas e obscuras. Pois a natureza do número dá conhecimento, é guia e mestre para cada um, em tudo o que lhe é duvidoso e desconhecido. Se não fosse o número e a sua essência, nada das coisas seria manifesto a ninguém, nem em si mesmas, nem em suas relações com outras. Agora, porém, este torna todas as coisas, ao harmonizá-las na alma com a sensibilidade, cognoscíveis, harmonizando também as suas relações mútuas de acordo com o indicador, revestindo-as de corpos, distinguindo as relações de cada coisa das demais, sejam ilimitadas, sejam limitadas. Podes ver a natureza e a potência do número desenvolver a sua força, não só nas coisas demoníacas e divinas, mas também em toda parte, em todas as ações e palavras humanas, bem como no domínio da técnica e da música. Nem a natureza do número nem a harmonia abrigam em si a falsidade, pois ela não lhes é própria. A falsidade e a inveja são próprias da natureza do ilimitado, do insensato e do irracional. A falsidade não se insinua de nenhum modo no número, pois a falsidade é hostil e inimiga de sua natureza, ao contrário da verdade, conforme e congênita à natureza do número. 12. Os corpos elementos da esfera do mundo são 5. Os 4 que estão na esfera, fogo, água, terra e ar, e 5º, o envolvedor da esfera. 13. Há 4 princípios nos seres dotados de razão: cérebro, coração, umbigo e órgãos geradores. A cabeça, cérebro, é o princípio do entendimento. O coração, o da alma e da sensibilidade. O umbigo, o do enraizamento e do crescimento do embrião. Os órgãos geradores, o da seminação e criação. O cérebro, contudo, indica o princípio do homem, o coração, o dos animais, o umbigo, o das plantas, os órgãos geradores, o de todos, pois tudo floresce e cresce das sementes. 14. Asseveram os antigos teólogos e adivinhos que, por determinada expiação, a alma está ligada ao corpo e sepultada nele, como num túmulo. 16.
Por isso não dominamos, não estão abaixo de nós certas representações e paixões, assim como também certos atos decorrentes daquelas representações e reflexões. Como dizia Filolau, existem certos pensamentos mais fortes do que nós. Doxografia 1. O pitagórico Filolau afirma o limitado e o ilimitado como princípio. 2. O pitagórico Filolau coloca o fogo no centro. Em segundo lugar, a antiterra. Em terceiro, a terra habitada, oposta a aquela, e que gira concomitantemente com a antiterra. 3. Os outros filósofos doutrinam a permanência da terra em repouso, mas o pitagórico Filolau afirma a sua rotação em torno do fogo, e isto em um círculo oblíquo, assim como o Sol e a Lua. 4. A Filolau parece que tudo acontece conforme a necessidade e a harmonia. Teria sido o primeiro a dizer que a Terra se move em círculo. Outros atribuem isto a Hiquetas de Siracusa. E 5. Pitágoras e Filolau explicam a alma como sendo uma harmonia. Arquitas de Tarento. Arquitas nasceu em Tarento e viveu na primeira metade do século IV a.C. Foi, portanto, um contemporâneo de Platão, e os dois encontraram-se no sul da Itália. Filiado à doutrina pitagórica, Arquitas foi político e dedicou-se às ciências da matemática, da mecânica e da música. Numerosas obras lhe são atribuídas. Com certeza sabe-se que escreveu uma ciência matemática, uma harmonia e possivelmente um livro sobre mecânica. Os poucos fragmentos que se conhecem ocupam-se sobretudo de problemas de matemática e de música. Fragmentos 1. Excelentes conhecimentos parecem-me terem adquirido os matemáticos, não sendo estranho que pensem corretamente sobre as propriedades das coisas particulares, pois tendo adquirido belos conhecimentos sobre a natureza do todo, naturalmente podiam atingir uma bela visão também das coisas particulares. Por isto, transmitiram-nos também claros conhecimentos sobre a velocidade das estrelas, seu despontar e seu crepúsculo, sobre geometria, números, aritmética, sobre a doutrina das esferas e, não menos, sobre a música. Com efeito, estas ciências parecem irmanadas, pois ocupam-se das duas formas primeiras e irmanadas dos seres, número e grandeza. Começaram meditando sobre a impossibilidade do som, quando não corresponder a um choque entre corpos. Um choque, contudo, afirmavam eles, só surgirá quando os corpos em movimento se encontrarem vindos de lados opostos e se baterem. Aqueles corpos, portanto, que se movem em direções opostas e se chocam, produzindo ruído ao encontrar-se. Aqueles corpos, contudo, que se movem em uma mesma direção, mas com velocidades diversas, produzem ruído quando, alcançados pelos que vêm atrás, são feridos. Muitos destes ruídos não poderiam ser percebidos por nossa natureza, quer devido ao choque demasiado fraco, quer devido ao grande afastamento de nós, e alguns devido à sua força extraordinária, pois os ruídos muito fortes não poderiam penetrar em nosso ouvido, como também nos vasilhames de boca estreita nada se consegue derramar, quando se quer derramar muito. Os ruídos que conseguem penetrar em nossos sentidos parecem-nos agudos quando o choque vem a nós rápida e fortemente, e graves quando lenta e fracamente. Pois se tomarmos uma vara e a movermos lenta e fracamente, produzir-se-á com a batida um som grave, mas se a movermos rápida e fortemente, um som agudo. Não só por este exemplo, mas também por outros podemos sabê-lo. Se, quando falamos ou cantamos, quisermos fazer soar algo de maneira alta e aguda, nós o conseguiremos com o emprego de uma respiração forte. Mas se quisermos falar de maneira silenciosa ou grave, devemos empregar uma respiração fraca. Isto pode ser exemplificado também com os projéteis.
Os arremetidos com força voam longe, e os sem força, perto. Pois aos arremetidos com força cede o ar mais, aos com menos, ao contrário, menos. E o mesmo pode ser dito dos tons. Um tom produzido com respiração forte soará com força, e de modo agudo. Mas se a respiração for fraca, soará de modo fraco e grave. Podemos ver também neste exemplo mais convincente que o mesmo homem pode fazer-se ouvir com voz alta e a grandes distâncias, mas com voz baixa, nem mesmo na proximidade. Isto também com as flautas. Se precipita o ar expelido pela boca nos orifícios que estão perto da boca, produz de si, em consequência da forte pressão, um som agudo, mas se fizer pressão sobre os afastados, um som mais grave. Disto conclui-se claramente que o movimento rápido produz um som agudo e o lento um grave. Mas também nos rombos, movidos nas cerimônias dos mistérios, se dá o mesmo. Movidos lentamente, produzem um som grave e profundamente um som agudo. Também a flauta rústica nos dá, quando se fecha a extremidade inferior e se sopra, um som grave. Se ao contrário se soprar na sua metade ou em qualquer outro lugar, produzirá um som agudo, pois o mesmo ar precipita-se lentamente através de um espaço longo, impetuosamente em um curto. Pois o mesmo ar precipita-se lentamente através de um espaço longo, impetuosamente em um curto. Continua falando sobre a proporcionalidade do movimento das vozes e encerra sua exposição com as seguintes palavras: tornou-se claro para nós, através de muitos exemplos, que os sons agudos movimentam-se mais rapidamente e os graves mais lentamente. 2. Há 3 proporções na música: a aritmética, a geométrica e, em terceiro lugar, a contraposta, assim chamada harmonia. A aritmética, quando 3 termos manifestam analogicamente a seguinte diferença: o segundo supera tanto o primeiro quanto o terceiro supera o segundo. E nesta analogia, vê-se que a relação dos termos maiores é menor e a dos menores é maior. A geométrica, quando o primeiro termo está para o segundo, assim como o segundo está para o terceiro. As maiores guardam a mesma relação que as menores. A contraposta, assim chamada proporção harmônica, quando os termos se comportam da seguinte maneira: quanto da própria grandeza o primeiro termo supera o segundo, tanto o médio supera o terceiro. Nesta analogia, a relação dos termos maiores é maior e a dos menores, menor. 3. Deve-se chegar ao conhecimento daquilo que se ignora aprendendo de um outro ou por pesquisa própria. O aprender se faz com um outro ou por meios estranhos. A investigação se faz por si mesmo ou com meios próprios. Encontrar sem pesquisa é difícil e raro. Quando se pesquisa, contudo, torna-se acessível e fácil. E aquele que nada entende da investigação, nada pode encontrar. Quando se conseguiu encontrar a razão, esta aumenta a concórdia, fazendo cessar a rebelião. Já não há lugar para a competição, pois reina a igualdade. Por seu intermédio podemos reconciliar-nos com nossas obrigações. Devido a ela, recebem os pobres dos poderosos e os ricos dão aos necessitados, pois ambos confiam em possuir mais tarde com igualdade. Regra e obstáculo dos injustos faz desistir os que sabem raciocinar, antes de cometerem injustiças, convencendo-os de que não podem permanecer ocultos quando voltarem ao mesmo lugar. Aos que não compreendem, revela-lhes a sua injustiça, impedindo-os de cometê-la. 4. E a aritmética tem, parece, predominância sobre as outras ciências, como também sobre a geometria, por poder demonstrar mais claramente o que quer, pois a geometria prova
onde as outras ciências permanecem em dificuldade. E quando a geometria falha, a aritmética apresenta demonstrações, como também a exposição das formas, se é que existe uma ciência das formas. Anaxágoras de Clazomena. Anaxágoras nasceu provavelmente no ano 500 a.C. Natural de Clazomena, transferiu-se aos 20 anos para Atenas, cidade da qual foi banido alguns anos antes de sua morte, ocorrida em Lampsaco no ano de 428 a.C. As razões de seu exílio devem-se à acusação de impiedade para com os deuses. Teria fugido com o auxílio de Péricles, seu protetor e discípulo. Escreveu um livro, e o seu desprendimento do mundo e a sua concentração em problemas astronômicos tornaram-no famoso. A tradição que afirma ter sido ele discípulo de Anaxímenes é evidentemente falsa, embora tenha sofrido forte influência deste filósofo. Seu mestre foi o pitagórico Hermótimos. Contra os que afirmavam a impossibilidade de pensar o múltiplo, Anaxágoras faz da multiplicidade o objeto privilegiado do seu pensamento, embora o ilimitado que caracteriza o múltiplo não possa ser representado. Anaxágoras procura explicar a natureza do múltiplo, dizendo que em cada coisa há uma porção de cada coisa. Exceção é o espírito, que é ilimitado e autônomo. Ao contrário das coisas, não é misturado com nada. Fragmentos. 1. Todas as coisas estavam juntas, ilimitadas em número e pequenez, pois o pequeno era ilimitado. E enquanto todas as coisas estavam juntas, nenhuma delas podia ser reconhecida devido à sua pequenez, pois o ar e o éter prevaleciam sobre todas as coisas, ambos ilimitados. Pois no conjunto de todas as coisas, estas são as maiores, tanto em quantidade como em grandeza. 2. Pois o ar e o éter separam-se da multiplicidade circundante, e este circundante é ilimitado em quantidade. 3. No que é pequeno, não há um último grau de pequenez, mas sempre um menor, pois é impossível que o que é cesse de ser pela divisão. Mas também no grande há sempre um maior, e é igual em quantidade ao pequeno. Em si mesma, cada coisa é grande e pequena. 4. Mas se isto é assim, deve-se aceitar que, em todas as coisas que se unem, estão contidas muitas coisas, e de todos os tipos, e sementes de todas as coisas, dotadas diversamente de formas, cores e sabores. E que assim formaram-se também os homens e todos os seres vivos dotados de alma, e que estes homens também habitam cidades e campos cultivados, como nós, e que têm sol e lua e o resto, como nós, e que a terra lhes produziu muitas coisas de diversos tipos, das quais recolhem as mais úteis em suas moradas para o seu uso. E isto é o que digo sobre a separação. Estas coisas não aconteceram somente entre nós, mas também em outros lugares. Antes, contudo, de se separarem, quando todas as coisas ainda estavam juntas, nenhuma cor se podia distinguir, nem uma única, pois a mistura de todas as coisas o impedia, do úmido e do seco, do quente e do frio, do luminoso e do escuro, assim como também pela muita terra que nela se encontrava e pelas sementes em quantidade infinita, sem semelhança umas com as outras. Pois também nas outras coisas, nenhuma é semelhante às outras. E se isto é assim, devemos supor que todas as coisas estão no todo. 5. Após terem sido estas coisas assim separadas, devemos reconhecer que todas as coisas juntas não são nem menos nem mais, pois é impossível que sejam mais do que todas, e que todas são sempre iguais. 6. E como há partes iguais do grande e do pequeno, todas as coisas podem conter todas as coisas.
Também não podem estar separadas, pois todas as coisas participam de todas as coisas. Não sendo possível o último grau de pequenez, não se podem separar nem serem por si mesmas. Também agora, como no início, devem estar todas juntas. E em todas as coisas, muitas coisas estão contidas, e as coisas separadas existem em quantidade igual, tanto nas maiores como nas menores. 7. Por isso não podemos, nem pela razão nem pela ação, saber a quantidade das coisas separadas. 8. As coisas neste cosmos não estão isoladas, nem separadas com o machado umas das outras, nem o quente do frio, nem o frio do quente. 9. Como estas coisas giram e são separadas pela força e pela velocidade, e a força produz a velocidade, a sua velocidade, contudo, não se compara à velocidade de nenhuma das coisas que existem agora entre os homens, pois é muito mais rápida. 10. Como poderia o cabelo vir daquilo que não é cabelo, e a carne daquilo que não é carne? 11. Em cada coisa há uma porção de cada coisa, exceto no espírito. Em algumas, contudo, também há espírito. 12. Todas as outras coisas participam de todas as coisas. O espírito, contudo, é ilimitado e autônomo, com nada misturado, mas só, por si e para si. Pois se não fosse para si mesmo e se estivesse misturado com qualquer outra coisa, participaria de todas as coisas, desde que estivesse misturado a qualquer uma delas. Porque em todas as coisas há uma parte de todas as coisas, como foi dito por mim no que precede. E o que lhe estaria misturado impediria qualquer poder sobre toda coisa, assim como tem agora, sendo só para si. Pois é a mais fina de todas as coisas e a mais pura. E tem todo o conhecimento de todas as coisas e a maior força. E o Espírito tem poder sobre todas as coisas que têm alma, tanto as maiores como as menores. Também sobre toda a revolução tem o Espírito poder, e foi ele quem deu o impulso a esta revolução. E esta revolução moveu-se em um pequeno começo. Agora estende-se mais, e estender-se-á ainda mais. E todas as coisas que com ela se misturaram, se separaram e se distinguiram, são conhecidas pelo Espírito. E o Espírito ordenou todas as coisas, como deveriam ser e como eram, e agora não são, e as que são e como serão. E também há esta revolução na qual se movem agora as estrelas e o sol e a lua, e o ar e o éter, que estão separados. E esta mesma revolução operou a separação, e do ralo separou-se o denso, o quente do frio, o luminoso do escuro, o seco do úmido. E há muitas partes de muitas coisas, mas nenhuma coisa é completamente separada ou distinta de nenhuma outra coisa, exceto o Espírito. O Espírito é sempre o mesmo, tanto maior como menor, ao passo que nenhuma outra coisa é semelhante a outra coisa, mas cada coisa singular é e era manifestamente aquilo que mais convém. 13. E quando o Espírito começou o movimento, separou-se de tudo o que era posto em movimento, e tudo o que o Espírito pôs em movimento foi separado. E quando as coisas foram postas em movimento e separadas, a revolução separou-as ainda mais umas das outras. 14. O Espírito que é eterno é certamente também agora lá onde é toda outra coisa na massa circundante e naquilo que foi por separação unido a ela e no separado. 15. O denso e o úmido, o frio e o escuro reuniram-se onde agora está a terra. O raro e o quente e o seco ergueram-se à vastidão do éter. 16.
Destas coisas, quando separadas, solidifica-se a terra, pois a água se separa das nuvens, e a terra da água. Da terra, as pedras são solidificadas pelo frio, e elas se projetam mais longe do que a água. 17. Os helenos não têm opinião correta do nascimento e da destruição, pois nada nasce e perece, mas a mistura e separação das coisas que são. E assim deveriam chamar corretamente o nascimento de mistura e a destruição de separação. 18. O sol empresta à lua a sua luz. 19. Chamamos arco-íris o reflexo do sol nas nuvens. É um presságio de tempestade, porque a água que corre à volta da nuvem produz vento ou chuva. 21. Devido à sua fraqueza de nossos sentidos, não somos capazes de distinguir a verdade. 21a. Visão do que não se vê, as manifestações. 21b. Em força e velocidade somos inferiores aos animais, pois usamos apenas nossa própria experiência, nossa memória, nossa sabedoria e nossa arte. 22. O que se chama leite de pássaro é a clara do ovo. Doxografia. 1. Anaxágoras, filho de Egisíbulo, de Clasomena, dizia que as homeomerias são o princípio de todas as coisas. Parecia-lhe inexplicável que alguma coisa pudesse vir do não ser ou findar em não ser, pois nos nutrimos com alimentos de aparência simples e uniforme, como o pão e a água. Destes alimentos nutrem-se cabelos, veias, artérias, carne, nervos, ossos e todas as outras partes. Forçoso nos é reconhecer que, no alimento que tomamos, existem todas as coisas e que se podem desenvolver. Naquele alimento estão contidas partes geradoras de sangue, nervos, ossos e as demais partes que só são reconhecíveis pela razão, pois não se deve reduzir tudo aos sentidos que nos mostram o pão e a água, mas reconhecer pela razão que são compostos de partes. Por serem, para as coisas formadas, semelhantes estas partes contidas nos alimentos, chama-as de homeomerias, afirmando-as como princípio das coisas. As homeomerias como matéria e a inteligência que ordenou o universo como causa eficiente. Começa assim: todas as coisas estavam juntas. A inteligência as separou e ordenou. É mister aprová-lo, por ter acrescentado à matéria o artesão. 2. As homeomerias têm todos os tipos de formas. 3. Segundo Anaxágoras e Demócrito, as misturas se fazem por justaposição dos elementos. 4. E não admite a existência nas coisas de um espaço vazio. 5. Os físicos que admitem um número ilimitado de elementos, como Anaxágoras e Demócrito, o primeiro com as homeomerias e o segundo com a mistura de toda a classe de sementes das figuras, admitem a existência do ilimitado, do qual fazem um contínuo por contato. E Anaxágoras pretende que toda parte é uma mistura como o todo, baseando-se no fato experimental de que as coisas vêm de outras coisas, indiferentemente. 6. Anaxágoras de Clasomena, mais jovem do que Empédocles, mas posterior a ele em suas atividades, diz que os primeiros princípios são ilimitados em número, e explica que todas as substâncias de partes iguais, homeomerias, como a água e o fogo, são geradas e destruídas por combinação e separação. Em outro sentido, nem são geradas nem destruídas, mas
persistem eternamente. 7. Quando alguém disse que o espírito habita tanto os seres vivos como também a natureza, e que ele é autor do cosmos e de toda a ordem, parecia um homem sóbrio em contraste com as vagas afirmações de seus predecessores. Sabemos com certeza que Anaxágoras adotou este ponto de vista, mas Hermótimo de Clasomena parece tê-lo defendido anteriormente. Estes pensadores adotaram um princípio nas coisas, que é a causa da beleza, e por ela comunica-se o movimento às coisas. 8. Anaxágoras tem razão em proclamar que o espírito é impassível e sem mistura, porque faz dele um princípio de movimento, um princípio do movimento. Só pode mover se não for movido, só pode dominar se for sem mistura. 9. Se alguém inferisse que Anaxágoras admitiu 2 princípios, estaria próximo da verdade. Diógenes de Apolônia. Da vida de Diógenes nada se sabe. Viveu na segunda metade do século V a.C. Contemporâneo de Anaxágoras, não poderia ter sido, como pretendem certos autores antigos, um discípulo de Anaxímenes. Sua doutrina, contudo, é um dos últimos prolongamentos da filosofia jônica. Sabe-se que escreveu diversas obras: Meteorologia da natureza do homem, um ataque aos sofistas e um livro sobre a ciência natural. A esta última obra pertencem os fragmentos que vieram até nós. Possivelmente, contra Melisso, procura explicar a multiplicidade, e Diógenes o faz através daquilo que os homens chamam de ar, que ele toma por Deus, que atinge tudo, dispõe de tudo e está em tudo. Fragmentos. 1. Quem começa um discurso deve, parece-me, tomar um ponto de partida incontestável e exprimi-lo de maneira simples e digna. 2. A minha maneira de ver, para tudo resumir, é que todas as coisas são diferenciações de uma mesma coisa, e são a mesma coisa. E isto é evidente, porque se as coisas que são agora neste mundo, terra, água, ar e fogo, e as outras coisas que se manifestam neste mundo, se alguma destas coisas, fosse diferente de qualquer outra, diferente em sua natureza própria, e se não permanecesse a mesma coisa em suas muitas mudanças e diferenciações, então não poderiam as coisas, de nenhuma maneira, misturar-se umas às outras, nem fazer bem ou mal umas às outras. Nem a planta poderia brotar da terra, nem um animal ou qualquer outra coisa vir à existência, se todas as coisas não fossem compostas de modo a serem as mesmas. Todas as coisas nascem através de diferenciações de uma mesma coisa, ora em uma forma, ora em outra, retornando sempre à mesma coisa. 3. Pois as coisas não poderiam estar divididas como estão, sem a inteligência, guardando as medidas de todas as coisas, do inverno e do verão, do dia e da noite, das chuvas, dos ventos e do bom tempo. E aquele que se der ao esforço de refletir, concluirá que todo o resto está disposto da melhor maneira possível. 4. Além destas, ainda há as seguintes importantes provas. Os homens e os outros seres animados vivem da respiração do ar. E isto é para eles alma e inteligência, como será claramente mostrado neste escrito. Porque, se lhes for retirado, morrem e sua inteligência se apaga. 5. E a mim parece que possui inteligência daquilo que os homens chamam de ar, e que todas as coisas são governadas por ele, e que tem poder sobre todas elas. Pois é este precisamente que eu tomo por Deus, que atinge tudo, dispõe de tudo e está em tudo.
E a mim parece que possui inteligência aquilo que os homens chamam de ar, e que todas as coisas são governadas por ele, e que tem poder sobre todas elas, pois é este precisamente que eu tomo por Deus, que atinge tudo, dispõe de tudo e está em tudo. E nada há que dele não participe. Contudo, uma coisa não participa dele da mesma maneira como uma outra, pois há muitas diferenciações do próprio ar, assim como da inteligência. E está submisso a muitas diferenciações, ora mais quente, ora mais frio, mais seco ou mais úmido, mais tranquilo ou em movimento mais rápido, e muitas outras diferenciações há nele, e um número infinito em cores e sabores. E também a alma de todos os seres vivos é a mesma coisa. Ar mais quente do que nos é exterior. Ar mais quente do que o que nos é exterior, no qual nos encontramos, mas muito mais frio do que o do sol. Este calor não é o mesmo em nenhum dos seres vivos, como também não o é entre os homens. É diverso, mas não muito, somente o necessário para que permaneçam semelhantes. E não é possível tornarem-se as coisas diferenciadas semelhantes à outra, sem tornarem-se o mesmo. Por ser, pois, a diferenciação multiforme, são também os seres multiformes e muitos, não sendo semelhantes nem em sua forma, nem em seu modo de vida, nem em sua inteligência, devido à multidão de diferenciações. Contudo, todos vivem, veem e ouvem através do mesmo, e desta fonte também lhes advém sua inteligência. 6. As veias no homem comportam-se da seguinte maneira. Há duas veias principais. Estas estendem-se através do ventre, junto à espinha dorsal, uma à direita, outra à esquerda, ambas para as respectivas coxas, e para cima à cabeça, junto às clavículas, através do pescoço. Destas estendem-se veias através de todo o corpo, da direita para o lado direito, da esquerda para o lado esquerdo. Duas particularmente grandes, na proximidade da espinha dorsal, atingem o coração e duas outras, um pouco mais acima, através do peito, sob a cavidade axilar, atingem as mãos correspondentes. Uma chama-se veia do baço, a outra veia hepática. Em suas extremidades, elas se subdividem. Uma vai para o polegar, outra para a palma da mão. E destas, outras veias finas com muitas ramificações estendem-se para o resto da mão e para os dedos. Duas outras, mais finas, estendem-se a partir das veias anteriormente citadas, da direita ao fígado, da esquerda ao baço e aos rins. As que atravessam as coxas dividem-se na articulação e espalham-se por toda a coxa. A maior se estende ao lado posterior da coxa, tornando-se volumosa e visível. Uma outra, um pouco menos volumosa do que aquela, estende-se ao interior da coxa. Depois, passando pelo joelho, atinge a canela e o pé de modo semelhante ao das mãos, estendendo-se até a planta do pé e aos dedos. Muitas outras veias finas separam-se das principais e espalham-se no ventre e na região das costelas. As que se estendem até a cabeça através do pescoço, neste tornam-se fortemente visíveis. Onde terminam, dividem-se em muitas que se espalham pela cabeça, as que vêm da direita para o lado esquerdo, as que vêm da esquerda para o lado direito. Ambas terminam junto às orelhas. Junto à grossa veia, encontra-se no pescoço de cada lado uma veia menor, a qual se une a maioria das que vêm da cabeça, e estas estendem-se através do pescoço para o interior e ambas ramificam-se, e, passando sob a omoplata, atingem as mãos. Junto à veia do baço e à veia hepática, aparecem ainda outras menores, que são cortadas para a sangria quando algo dói sob a pele. Quando a dor reside no ventre, corta-se a veia do baço e a veia hepática. Há outras veias que se estendem destas sob os seios.
Ainda outras que se estendem através da medula espinhal até os testículos. Elas são finas. Ainda outras estendem-se sob a pele e através da carne até os rins e terminam nos homens em seus testículos e nas mulheres no útero. As primeiras veias que vêm do ventre são mais largas e depois tornam-se finas até entrecruzarem-se do lado direito para o esquerdo e deste para o direito. São chamadas veias seminais. No que se refere ao sangue, o mais denso é absorvido pelas partes mais carnosas, mas quando consegue ir além, para estes lugares dos quais falamos acima, torna-se fino, quente e espumoso. 7. E este mesmo é um corpo eterno e imortal. E destas coisas, umas vêm à existência e outras sofrem destruição. 8. E isto também me parece que é claro. Ele é grande e poderoso, eterno e imortal, e de grande saber. Doxografia 1. Estas eram as teorias de Diógenes de Apolônia. Há um elemento, o ar, mundos ilimitados e um vazio ilimitado. Segundo sua maior ou menor densidade, o ar gera os mundos. Nada sai do nada e nada volta ao nada. A Terra é esférica, situada no centro do mundo. Tomou sua massa do círculo do calor que a cerca, e a sua solidez do frio. 2. Diógenes dizia que o princípio das coisas é o ar ilimitado. 3. E Diógenes de Apolônia, que foi quase o último dos que se consagraram a estes estudos, também escreveu a maior parte de sua obra de maneira eclética, concordando em certos pontos com Anaxágoras e em outros com Leucipo. Ele também diz que a substância primordial do universo é o ar imóvel e eterno, do qual nasce a forma de cada outra coisa, por condensação, rarefação ou mudança de estado. 4. Diógenes atribui o pensamento e os sentidos, como também a vida, ao ar, e parece fazer assim pela ação de similares.